Fala aí galera, professor Edson Rodrigues aqui, Geografia. Galera, na aula anterior nós vimos alguns conteúdos relacionados ao Oriente Médio. Vimos algumas informações básicas e alguns questionamentos acerca daquela região que é geopoliticamente estratégica para o mundo, né? A região essa que possui muitas tensões e muitos conflitos por questões territoriais, questões religiosas, questões econômicas, enfim, questão hídrica, né? É uma região que está ali entre o Nordeste da África, está entre o Sudoeste da Ásia e o Sudeste da Europa. É uma região, como eu falei anteriormente, geopoliticamente estratégica para o mundo, certo? De grande importância. E visto que nós já trabalhamos esse conteúdo na videoaula anterior, nesta aula agora eu trouxe algumas questõezinhas triviais, nível easy, muito fácil, para você poder memorizar algumas informações básicas e importantes acerca do Oriente Médio, ok? Vamos começar. A primeira diz assim, ó: a relação água-população deve se colocar de forma inquietante nas próximas décadas. Gente, falou de Oriente Médio, lembra da questão hídrica, tá bom? A escassez de água. Lá nos Estados Unidos, a galera utiliza os porões para fazerem mecânicas, para guardarem quinquilharias, para fazerem quarto de hóspedes. Lá no Oriente Médio eles utilizam esses porões, esses fundos falsos nos pisos das casas para armazenar água. Lá tem gente que guarda a água literalmente como se fosse ouro, certo? Porque a escassez, a carência de recursos hídricos na região é muito grande, é um clima árido, semiárido, enfim. Então, a relação água-população é uma questão importantíssima ao se tratar de Oriente Médio. E já deixo uma dica para vocês que, falando em água, naquela região, lembre-se logo de Israel, tá bom? Israel possui uma tecnologia tremenda no processo de dessalinização da água. Eles têm uma tecnologia de irrigação muito bem elaborada e eles conseguem literalmente criar oásis em meio a desertos, beleza? Então lembra de Israel, dessalinização da água, que é um ponto importante, beleza? Então continuando aí, se nestas regiões eclodirem as guerras pela água, elas não terão sido iniciadas por fatalidade, mas por decisão política. Uma das regiões que se refere o texto, obviamente, região do Oriente Médio. Por que coloquei essa questão tão óbvia? Porque para que haja uma guerra relacionada a essa questão da água, basta uma canetada política para que isso ocorra, né? E o pessoal geralmente, alguns professores, alguns historiadores, geógrafos, tratam o Oriente Médio única e exclusivamente por conta da questão religiosa. Cuidado, é uma região que possui muitos conflitos e muitas tensões por motivos diferentes, ok? A segunda questão que eu trouxe aqui para vocês, vamos lá, é sobre essa questão exatamente religiosa. A chamada Ásia Ocidental constitui importante área de encontro de 3 continentes. Falei para vocês, Ásia, África e Europa, certo? É marcada principalmente pela instabilidade dos limites políticos, diversidade étnica da população, multiplicação das crenças religiosas. As 3 grandes religiões, você já sabe, a qual tem a cidade santa, que é qual? Jerusalém. Na Ásia Ocidental são elas: judaísmo, cristianismo e islamismo, sendo que dos 3, a religião que mais cresce é o islamismo. Professor, e já que o senhor falou na cidade santa, na Jerusalém, quem está dominando lá? São os judeus? São os cristãos? São os muçulmanos? Galera, oficialmente, nenhum dos 3. Tá? Quem está sobre a ONU está sobre comando da cidade de Jerusalém. Jerusalém está sob tutela da Organização das Nações Unidas, certo? Com viés internacional, exatamente para minimizar ou tentar minimizar os conflitos entre esses 3 credos religiosos, digamos assim, que são os judeus, os cristãos e os muçulmanos, tá? Então não esqueça, as 3 maiores religiões:
cristianismo, judaísmo e islamismo. Outra questão facílima. A parte asiática da Turquia se localiza especificamente no... Quando ele fala de parte asiática, por que eu coloquei essa questão aí? Muito fácil. Todo mundo já sabe que é o Oriente Médio. Quando se fala em Turquia, aliás, quando se fala em Oriente Médio, um dos países que é mais citado, sem dúvida nenhuma, é a Turquia. Por quê, professor? Porque a Turquia ela possui algumas particularidades. Te digo uma, é um país bicontinental. A parte oriental da Turquia, né, está exatamente no continente asiático. A parte ocidental da Turquia, ela encontra-se na Europa. Então é um país bicontinental. Inclusive, a Turquia possui duas capitais. A capital a qual se refere essa questão aí, a parte asiática da Turquia, é Ankara. Gente, literalmente são dois países em um único território. Certo? Como assim, professor? Essa parte asiática da Turquia, que tem por capital Ankara, é traços de cultura árabe, religião muçulmana, né, e características étnicas orientais. A parte ocidental da Turquia, que tem como capital, que fica ali na porção da Europa, tem como capital Istambul, já possui uma cultura muito semelhante à nossa, uma cultura ocidentalizada, um estilo de vida ocidental. Beleza? Então não esqueça disso. Por isso que eu coloquei essa questão para que você abra olhos para a Turquia, porque ela é de extrema importância em se tratando de Oriente Médio. Beleza? Outra questão. Com exceção de Israel, os povos do Oriente Médio professam predominantemente. Gente, não esqueça. Por que eu coloquei essa questão também? Foi pela resposta? Não, foi pelo enunciado. Geralmente, alguns alunos escorregam na casca de banana quando vão falar de Oriente Médio e dizem que o Oriente Médio todo é muçulmano. O Oriente Médio todo é islâmico. Cuidado, esse todo está errado. E ele vai aparecer nos enunciados de questões por aí quando você responder. Israel não é muçulmano. Israel não professa a religião islâmica, ok? Pelo contrário, Israel professa a religião judaica, certo? Então o judaísmo é predominante naquela região de Israel, né? A terra escolhida por Deus, a terra do povo de Deus, como eu falei para vocês aí na aula anterior, certo? Então não vacile. Com exceção de Israel, o restante do Oriente Médio, em sua maioria, isso não quer dizer que tem outras religiões, mas em sua maioria professam sim a religião muçulmana, que inclusive está se alastrando pela África, né? E por boa parte da Europa também, fazendo inclusive com que a China tomasse providências para que essa religião não adentrasse, bem como o cristianismo, nem outra qualquer, adentrasse em seu território. Beleza? Então cuidado, atenção para isso aí. Mais uma questão. Condições naturais, físicas aí do Oriente Médio. Por ser uma região constituída quase totalmente por desertos, segura essa informação aí. Os climas predominantes no Oriente Médio, gente, falou em Oriente Médio, lembra da nossa região, lembra aqui do Nordeste, lembra do nosso sertãozão, lembra que aqui é semiárido, aqui é árido, solo seco, vegetação predominantemente xerófila, pobre, certo? Solo pobre, né? Com pouca quantidade de nutrientes, e é óbvio, se é semiárido e é árido, escassez de água, beleza? Não esqueça dessa informação também básica e importante. A expressão Oriente Médio foi criada pelos europeus para designar a região da Península Arábica, né? Que se localiza, cuidado, a maior parte não está na África, a maior parte não está na Europa, porém a maior parte está na Ásia. Aí tu me pergunta assim, professor, mas como é que você acabou de falar que é uma região que está entre 3 continentes? Sim, é uma região que ocupa um território africano, ocupa uma porção da Europa, mas em sua maioria está no continente asiático.
Por isso que a resposta dessa questão é letra B de bom aluno. Colégio CFF, aprovado no Enem 2021, que vai ser para 2022. Talvez você comece a cursar em 2023. Ou então, aprovado aí para o primeiro ano do ensino médio, no caso dos alunos do 9º ano. Beleza? Então, lembrou, maior parte da porção do Oriente Médio está no continente asiático. Casquinha de banana que a galera coloca aí também. Veja só que na letra A aparece a Europa, veja só que na letra D aparece a África. E também há porções do Oriente Médio nesses dois continentes. Porém, a resposta correta é a letra B, devido à maior porção, né, dessa região está centralizada no continente asiático. Ok, meus lindos? Próxima. Apesar da elevada renda per capita, advinda da exportação de petróleo, o Oriente Médio encontra sérios problemas para o seu desenvolvimento. Dentre as causas desses problemas, podemos destacar: gente, é simplesmente a aridez? Não. A falta de acesso ao mar? Não. Que mais? Persistência do nomadismo? Poderia ser. Elevada porcentagem de universitários na população? Não. Baixo crescimento da população e elevado padrão de consumo da população. Elevada porcentagem de analfabetismo e distribuição igualitária da renda. Pronto. Ó, gabarito aqui, me perdoe, eu não coloquei lá. Gabarito letra C. É devido à aridez do clima e o baixo nível técnico da população. Professor, mas lá tem regiões com alto nível tecnológico. Lá tem regiões onde existem lá, inclusive, palácios que são adornados, tem suas paredes adornadas de ouro e tal. Mas a desconcentração ou a concentração de renda permanece na mão de poucas pessoas. A maior parte da população, certo? Ela passa por sérios problemas. Por quê? Não se tem solos agricultáveis, aridez, clima não é favorável, né? E o baixo nível técnico da população, eles não têm acesso, devido a essa má distribuição de renda, eles não têm um grande acesso à educação, beleza? Então a resposta é a letra C de Colégio Frei Francisco. Bom, na última década do século XX, verificou-se o recrudescimento da ideologia do nacionalismo em todo o mundo, gerando a ocorrência de movimentos separatistas, que não raramente desembocam em sangrentos conflitos, a exemplo do que ocorreu entre Iraque, Saddam Hussein, e a etnia. Que etnia foi essa? Gente, tem um povo nômade, tem um povo que não possui território fixo, e essa galera são os curdos. Falou no Oriente Médio, lembrem-se dos curdos. Você, por favor, não deveria cair na casquinha de banana aqui da letra D, que sempre que fala lá em conflitos na região árabe, né, o pessoal fala da Palestina, certo? E cuidado, né? Os iraquianos, eles já permaneciam com a ideologia dos palestinos, certo? Muçulmanos, certo? Então, o povo a qual eles tinham grandes conflitos, ou ainda tem, né, são a população ou a etnia curda, beleza? Galera, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, fiquem com saúde, na paz, tranquilo. Estudem para o simulado aí que está por vir, certo? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um grande abraço, fiquem com Deus. Valeu!